Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou a Vanis e estamos dando início a mais um dos nossos vídeos aqui no nosso canal Holística e Verdadeira. É um imenso prazer estar com todos vocês. Sejam todos bem-vindos. E hoje nós estamos iniciando o nosso terceiro episódio da nossa série Desmistificando o Tarot. A série que apresentará as lâminas do tarô de forma terapêutica, simples, didática e analítica. Nós estamos fazendo todo um conhecimento, todo um esclarecimento sobre as cartas do tarô. E nós iniciamos com a primeira carta, que foi a carta do mago, que é o primeiro passo, né? O iniciar da jornada do caminho do louco, que é representado no tarô como o ser humano, né? E aí vai ter todo um porquê desse louco ser exatamente nós, os seres humanos. E cada carta é como se fosse cada caminhada, cada parada, cada estação em que nós vivemos, nós aprendemos, nós temos uma, digamos, uma vivência, né, no mundo, na existência. E nós estamos aí, fazendo no decorrer dessa série, a cada episódio, uma apresentação de uma das lâminas, de uma das cartas. Nós já passamos pelo mago, nós já passamos pela papisa ou sacerdotisa, e hoje nós vamos entrar na próxima carta, no próximo na próxima parada, né, desse nosso caminhar aqui da nossa série. Nós vamos apresentar hoje a carta da Imperatriz, o arcano da magia sagrada, da força mediadora da mãe, né? Nós sabemos que mãe ou imperatriz, ela é representada na carta de tarô como uma mulher que tem determinados poderes, que tem uma certa dominação sobre alguém ou sobre uma nação. E nesse caso aqui, considerando o tarô, é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre isso, sobre a carta da Imperatriz, que nós vamos conversar um pouco hoje. Então vamos lá. A primeira ideia, a primeira situação que nós sempre fazemos é a apresentação da carta propriamente dita, como se fosse realmente a interpretação mais apresentável dessa carta. Então, nós temos aqui, iniciando as ilustrações com a carta de Marcélia, né? Marcélia Caimon, 1750, né? Então, como que é essa carta? É uma mulher coroada, sentada no trono, que mantém contra si, com sua mão direita, um escudo ornado com uma águia amarela. Aqui, ó, tá vendo? Enquanto que, com a esquerda, sustenta um cetro que termina por um globo encimado pela cruz. Então, aqui, ó, um globo encimado por uma cruz. Esta representa de frente com os joelhos, está representada de frente com os joelhos separados e com os pés ocultos nas dobras túnicas. As cinturas da imperatriz está marcada por um cinto que se une a uma gola dourada. A coroa leva florões amarelos que permite que os cabelos da figura se derramem sobre os ombros. Aqui, né? O trono está bem visível e o seu espaldar sobressai à altura da cabeça da imperatriz. No ângulo inferior esquerdo da estampa cresce uma planta aqui e a águia desenhada no escudo olha para a direita. Então, essa é a descrição, né, literal da imagem, da ilustração que representa a carta da imperatriz, né, o arcano 3, né, a terceira carta da nossa série. Significado simbólico sobre essa carta. O que essa carta representa de maneira mais assim, digamos, mais assim, completa, mais íntegra, a ideia dessa imperatriz, dessa mulher que domina. Essa carta, ela representa o verbo, o ternário, a plenitude,
a natureza, a fecundidade, a geração nos três mundos, a sabedoria, o discernimento, o idealismo, a influência solar e intelectual. É o arcano da magia sagrada, instrumento do poder divino. Então, aqui nós temos as representações de significados simbólicos dessa carta, né, a Imperatriz. Vocês podem ver que as ilustrações até modificam, mas o conceito é sempre o mesmo. Uma mulher sobre um trono, com seu escudo e seu varão, sua espada, né? E ela tem toda essa representação de uma mulher que domina, que tem o controle, né? Ela é uma mulher, então ela domina a ideia da fecundidade, da criação. Ela tem a plenitude, porque no seu olhar sempre é algo muito terno, muito tranquilo, né? A geração dos três mundos é pela representação da ideia da mulher como um centro humano, a divindade e a questão mais material, né, o poder. Então, a geração nos três mundos: sabedoria, discernimento, idealismo, influência solar intelectual, é o arcano da magia sagrada, instrumento do poder divino. Então, quando essa carta ela é retirada de forma sozinha, ela representa exatamente isso na vida do ser, independente do gênero, masculino ou feminino, é essa a qualidade que nós vamos ter, né? Uma pessoa que tem um domínio sobre o verbo, sobre a palavra, sobre a comunicação. É uma pessoa que tem toda a plenitude, né? Ternário tem a ver com a ideia de ternura, de sabedoria, de encantamento e de cuidado, mas ao mesmo tempo sobre o domínio, né? Tem a fecundidade não necessariamente na criação de um ser, mas na fecundidade de criação artística, de criatividade na vida, né? É uma pessoa idealista, uma pessoa que tem uma sabedoria, um discernimento, né? Então, independente do gênero, nós temos essas, né, essas simbologias, esses significados no tarô da Imperatriz. E agora as interpretações mais usuais da cartomancia ou do tarô, apresentando aqui uma nova ilustração, né, que é a Imperatriz de Tarô Visconde Sforza, restaurado por Scarabel, né? Olha só, sempre as mesmas características, né? O trono, o escudo, né? A mulher, os cabelos. Então, vamos lá. O que essa carta, quando tirada, quando apresentada numa leitura de tarô, quais são as interpretações que nós podemos ter sobre o consulente, a pessoa em que está passando conosco? Gravidez, criatividade, sucesso, compreensão, inteligência, instrução, encanto, amabilidade. A pessoa também requer e exige, tem elegância, distinção, cortesia, domínio do espírito, abundância e riqueza. Vocês podem perceber que é tudo o que envolve uma pessoa, uma dominadora, uma rainha, né? Uma rainha, ela é criada dessa maneira, né? Para ela ter um encanto, para ela ter amabilidade, para ela ser elegante, ser distinta, cortês, né? Ter o domínio do espírito, da abundância, né? Porque é uma pessoa que vem da riqueza, uma pessoa que tem toda a ostentação da fartura, né? E também tem o trabalho da gravidez, da criatividade, né? Por ser uma mulher, por ter a fertilidade e a fecundidade em si. No plano mental, nós temos a interpretação baseada na penetração na matéria por meio do conhecimento das coisas práticas. Os problemas vêm à tona e podem ser reconhecidos. Então, quando essa carta vem até uma pessoa, é quando a pessoa realmente identifica os problemas. Mas isso não causa nenhum tipo de pavor ou descontrole. Ela entende que existe um problema, ela admite e observa e ela sabe o que fazer a partir daí. Então, quando essa carta vem até o consulente, é como se ele tivesse simplesmente confirmando a sua ideia, o que ele já havia pensado. Pelo lado emocional, nós temos que essa carta tem a interpretação de capacidade para penetrar na alma dos seres, pensamento fecundo e criador. É aquele tipo de pessoa que consegue fomentar ideias,
ela consegue ter um nível de persuasão acima do normal. É alguém que consegue, de alguma maneira, trabalhar para o seu favor, né? Pela sua benevolência, ela consegue, digamos assim, contornar situações, ter o jogo de cintura para modificar qualquer tipo de situação a partir da sua criatividade e do seu poder de fala, do seu poder de comunicação, né? O pensamento fecundo, o pensamento que realmente cria. No lado físico, nós temos o trabalho da interpretação, né, voltado para esperança, equilíbrio, solucionar os problemas, renova e melhora as situações e pode ter o poder do contínuo e irresistível nas ações. Né? É o tipo de pessoa que está sempre de bem com a vida. Né? Aquela pessoa que sempre tem uma carta na manga, é aquele tipo de pessoa que está sempre disposta a, de certa forma, encontrar soluções. Ela pode até ter um tanto quanto um medo, um receio, mas ela não demonstra, né? Ela simplesmente apresenta o equilíbrio e vai, aos pouquinhos da sua vivência, no seu entendimento, vai ali solucionando as coisas, vai trazendo as soluções. Pelo lado mais, assim, digamos, negativo, né, é o desafio e a sombra, nós temos como carta nessa representação, nós temos as desavenças, as discussões em todos os planos, as coisas se embaralhando e ficando confusas, os atrasos nas realizações de um acontecimento que, no entanto, ocorrerá. Então, o que a gente tem aqui como lado mais negativo? Pelo lado positivo, a gente tem aquela pessoa que tem um poder da comunicação, que tem um poder de persuasão. Pelo lado negativo, é aquela pessoa que tem o mesmo poder, mas ela traz a desavença, a discórdia, porque ela fica tanto de um lado como do outro trabalhando essa comunicação, mas de uma maneira destrutiva, negativa, né? No caso do negativo ainda, nós temos as pessoas que têm discussão em todos os planos. Por quê? Porque ela fica naquele leve trás, né? As coisas acontecem para a pessoa, mas elas levam um certo tempo. Elas demoram um pouquinho mais, por conta de todo esse trabalho de criatividade. E se a pessoa não tem essa criatividade, ela acaba esperando que o universo crie. E aí pode ser que demore um pouco. Ocorre, né? O pedido, a necessidade, o entendimento da pessoa perante aquilo, quando a carta imperatriz aparece, ela indica isso. As coisas vão acontecer, mas como você não está tendo o poder de criar, de fazer com que isso se torne real, o universo fará para você. Mas o universo vai fazer no tempo dele, do jeito dele. E aí tem que ter um pouquinho de paciência. Continuando aqui, nós temos também a afetação, a pose, a coqueteria, a vaidade, a presunção, o desdém, né? É uma pessoa que geralmente trabalha muito com quando o lado negativo ativado, trabalha muito com aquela ideia de, de arrogância, né? De trabalhar muito com o seu poder de persuasão, mas de uma maneira muito, assim, ignorante, muito agressiva, muito fria, né? Muito arrogante, muito rude, né? Futilidade, luxo, prodigilidade, deixar-se levar pelas adulações, falta de refinamento, modos de novo rico. Então, quando a pessoa tem esse lado negativo, ela é uma pessoa assim, né? Ela não tem um cuidado no se relacionar, porque ela não tem um refinamento, né? Ela não consegue ser uma pessoa elegante. É o jeito de novos ricos, aquela pessoa que nunca teve nada e que de repente ganha na Mega Sena. E aí, como ela não tem esses trejeitos, ela não foi criada, ela se torna uma pessoa rica, mas uma pessoa extremamente arrogante, uma pessoa que não sabe se colocar, não sabe se pôr, né? Vive de desdém, né? Então, isso aqui é um trabalho mais das sombras, né, no lado mais negativo da interpretação dessa carta. Mas essa carta, normalmente é uma carta muito positiva, porque ela trabalha, sim, com a possibilidade de modificações através da criatividade. Agora vamos conhecer um pouco a história dessa carta, né? A história e a iconografia, representando aqui uma nova ilustração do tarot de Oswald Whiter,
França, 1912, né? O arcano da imperatriz, adornada com símbolos atribuídos à feminilidade triunfante, relaciona-se a um amplo repertório. Ela é a Madonna cristã, a esposa do rei ou a mãe do herói, a deusa primordial de todos os ritos matriarcais, as quatro damas do baralho. Sobre a figura da imperatriz, parece ser mais importante considerar a sua localização no tarô como a terceira da série, e a sua relação com as outras figuras do seu simbolismo individual, já que o caráter de fundo da carta torna-se a amplitude inesgotável. Assim, será interessante recaptar que tudo que foi escrito sobre o simbolismo do três e a ordem do ternário, né? Os três planos, bem como as variáveis e variadas significações atribuídas às damas dos arcanos menores. Na versão de White, a imperatriz aparece aerolada por 12 estrelas, das quais somente 9 são visíveis. É evidente que o duplo sentido alegórico dessa representação em sua referência simultânea dos zodíacos, dos signos dos zodíacos e do período da gestação, como o 9 também representação da inteligência, no momento da sua maturidade. É possível associar os atributos centrais do arcano 3, feminilidade, experiência e sabedoria, a trilogia, né? Relacionado em todas as cosmogonias do símbolo lunar, e a fase oculta do conhecimento, sacerdotisa. A mulher admite também um período solar, imperatriz, do qual há a correspondência orgânica, né, e organizações culturais mais remotas da humanidade. Então, a gente tem aqui que essa carta, ela representa, assim, praticamente a mulher no poder, a mulher empoderada, né, que se cuidada, se trabalhada, vai ter elegância, discernimento, vai ter a criatividade, vai usar a fecundidade, a sua feminilidade, ao seu poder, mas que se não bem dosada, se não bem trabalhada, vai ser uma pessoa fútil, uma pessoa supérflua, né? Uma pessoa sem muita profundidade. Então, esse trabalho do tarô é sempre muito interessante, né? Da gente entender, perceber, né, essas nuances das cartas e de todo o trabalho que ele nos traz. Aqui, continuando, a gente tem a Lilith e a rebeldia feminina, num outro posicionamento dessa carta. Do ponto de vista matriarcal, a imperatriz não é ainda a Eva, protagonista do pecado e da queda. Mas aqui aparece em certas tradições talmúdicas, a fundadora, a que reencontra Adão depois de 300 anos de separação, a que aniquila, que é a Lilith, a rival, estéril e luxuriosa, para organizar junto ao primeiro pai a família dos homens. Alguns comentaristas do Islã veem nesta Eva triunfante do adultério a representação da passagem das sociedades anárquicas ao princípio de ordem dos tempos históricos. Seu túmulo mítico se localiza em Deja, ou Dija, às margens do Mar Vermelho e próximo das montanhas sagradas de Arafat, onde teria ocorrido seu reencontro com Adão, para formar o casal primordial. A imperatriz, finalmente, é o símbolo da palavra que representa o envoltório material do corpo, seus órgãos e suas funções. Auspenck a imagina repousando sobre um trono de luz bela e fecunda em meio à interminável primavera. Então aqui a gente tem a continuação, né, desse trabalho, dessa carta da imperatriz, onde a gente tem também a primeira mulher, né, a primeira mãe, né, representada pelo cristianismo como Eva, né, e Lilith sendo a sua rival, né, aquela que, de certa forma, a contradiz. Então a gente tem todo esse trabalho do tarô, né, trabalhando como a imperatriz, como uma representação da mulher empoderada. E aqui eu trago o arcano, né, a carta ao qual eu sempre trabalho, que é o tarô mitológico, e a gente tem aqui a imperatriz como uma imagem extremamente poética, uma imagem extremamente agradável, uma imagem muito, assim, digamos, sutil, né, no sentido de entendimento, né. A imperatriz aqui nessa carta,
ela tem um trabalho muito, assim, digamos, elaborado sobre a mulher que tem um domínio, a rainha, mas ao mesmo tempo ela não deixou de ser uma mulher, ela não deixou de ser mãe, ela não deixou de ser cuidadora, né? Ela é uma mulher que tem todo esse engajamento de domínio, de controle, né? De poder, mas ela não deixou de ser sensível, ela não deixou de ser amorosa, né? Ela não deixou de ter amabilidade com as coisas. Então, na representação dessa carta, nós temos ali ao fundo o vale, né? As colônias, a água, né? Um local extremamente tranquilo, né? Onde a paz, o controle, a harmonia habitam. Nós temos aqui o solo bem assim, digamos, enriquecido, né? Um solo fértil, aonde a plantação tanto de trigo como de flores estão ali unidas, né? De uma maneira a trazer embelezamento e também a riqueza, a produtividade, a abundância, a fartura. Nós temos aqui à frente uma mulher linda, aonde seus cabelos que representam o seu poder como divina, como mãe, estão aqui soltos, né, sobre o seu corpo, né? Nós temos acima da sua cabeça o rei, né? O rei não, a coroa, e também a representação do reinado, é como se ela tivesse com o reinado sempre na cabeça, né, no controle, em sua mente, né? Então ela tem o domínio, ela faz as coisas que uma mulher, uma mãe faria, mas ela mesmo assim tem o domínio sobre tudo isso com o seu reinado, né, sobre controle, o tempo todo em sua mente, mas sem deixar de ser a essência de que ela é. Essa mulher é uma mulher vaidosa, uma mulher sensível, uma vaidade controlada, uma vaidade não agressiva, né? Ela é mãe, ela está gestando, né? E o seu vestido, ele está sobre o solo, mas ele tem uma continuidade. A gente vê que não tem um término, né? Engraçado que nessa carta ela não está sentada num trono, mas ela continua imperando, né? Nessa carta, ela não tem os braços todos ocultos no sentido de demonstração de, de, de persuasão, de controle, mas mesmo assim ela ainda tem o domínio sobre o solo, né? Outra coisa também interessante da gente ver é que a demonstração dos seus cabelos é a representação da feminilidade, né? Do cabelo usado como um véu no sentido de uma pessoa divina pela sua criação, pelo poder de fertilidade, né? E aqui a gente vê que ela segura alguns trigos, olha só, ela como se ela tivesse colhido e estivesse segurando para levar para algum lugar, enfim. E o trigo é a representação mais clara da abundância, da riqueza. Então ela tem o controle, ela cuida, ela segura esse trigo, essa riqueza, mas sem se dominar, sem ser simplesmente essa riqueza. Ela tem esse poder de ser rica, de ter o controle, de ter abundância, de ter fartura, mas mesmo assim ela ainda é alguém simples, alguém humilde, alguém que está ali para, de certa forma, organizar, reinar, mas sem ser acima dos outros, né? O reinado está acima de si, mas não ela acima do reinado, né? E essa carta, quando tirada, quando ela vem à tona alguém, é como se ela estivesse dizendo para a pessoa que a pessoa está sob o controle, que a pessoa tem o domínio das situações, que ela, através do seu encantamento, da sua sensibilidade, da sua ternura, ela vai conseguir solucionar todo tipo de problema, todo tipo de obstáculo que ela pode ter. E que, acima de tudo, ela tem, né, a mente bem certa, bem centrada no motivo do porquê que ela está ali, né? Por que que ela conseguiu aquele cargo, aquele status de rainha, né? E aí muitos homens dizem, mas eu vou tirar uma carta de uma rainha, de uma imperatriz, por que não? Né? A sensibilidade de um homem também pode vir trabalhada no seu lado feminino. Todo ser humano é composto desses dois lados, né? Do yin e yang. Então, se esse homem tiver esse trabalho desse seu yin, num sentido mais assim sensível, no sentido mais assim meigo, né, terno,
né? Ele vai sim ter esse trabalho de auxílio no controle, no empoderamento da sua vida, né? Usando também da criatividade, né? Do poder de fertilizar as suas ideias, fertilizar as suas digamos, criatividade das suas inovações. E com ternura, né, com amabilidade, com cuidado, demonstrando a todos que está no poder, mas que o seu poder não é para destruir, sim para cuidar, ele com certeza poderia ter sucesso no que ele desejou lhe perguntar. E para uma mulher é exatamente o mesmo sentido, né? Se fosse numa carreira, num emprego, é mostrar para todos que ela tem o controle da situação, ela pode ser uma ótima líder, mas ela não precisa pisar ninguém. Ela está lá para cuidar de cada um daqueles funcionários como sua família, né, como seus verdadeiros filhos, criando o tempo todo situações positivas para todos. E isso, lógico, trazendo uma produção interessante e positiva e, com certeza, junto disso, a abundância, a prosperidade para o ambiente. E aí, relacionando isso a todos os ambientes, amoroso, ao sentido mesmo familiar, enfim, essa imperatriz, essa carta da imperatriz é uma carta positiva, uma carta alegre, que traz para a gente o entendimento de que, quando ela vem até nós, é o momento em que a criatividade, o empoderamento, o encanto, o discernimento está ali presente. E nós vamos encerrando, né, esse nosso terceiro episódio, né, dessa série, que vamos continuar aí até a 21ª, né, são 21 cartas, e contando com a do louco, que é a carta representada, que representa o ser humano, são 22, mas a gente vai ter um vídeo, né, em especial sobre esse o louco, e eu ainda vou fazer um vídeo, provavelmente, fazendo uma tirada, né? Eu vou fazer a leitura do tarô para vocês, para que vocês entendam como que funciona isso numa forma mais prática, né? Numa forma mais literal, né? Como que é o posicionamento das cartas na mesa, como que é essa tirada, essa virada de carta, e a interpretação delas sozinhas e ali em conjunto. Enfim, continue conosco, acompanhando essa série Desmistificando o Tarô, onde a gente traz todo um conceito mais assertivo, mais terapêutico, mais assim analítico sobre as cartas do tarô, né? Eu, Vanes, me despeço hoje de vocês, agradecendo imensamente a atenção, né, a participação. Se estão gostando, nos indique, compartilhe, siga-nos, né? Curte aí, dê um joinha para a gente poder seguir esses vídeos, né? Esse vídeo, ele tem todo um cuidado de preparar a parte da pesquisa, né? De toda a interpretação. Então, eu gostaria muito que vocês curtissem, né? Nos aí compartilhassem, nos seguissem para continuar aí recebendo essas notificações. E não esqueçam, coloque lá, clique no sininho, para que toda vez que a gente jogar, subir esses vídeos ali no nosso canal, você já esteja sendo alertado, notificado sobre isso. Então, vamos encerrando por hoje, agradecendo mais uma vez a atenção e o carinho de todos. Espero encontrá-los no nosso próximo episódio da nossa série Desmistificando o Tarot. Abraço de luz da Vanes e até uma próxima. Bye, bye.